Bora começar. Já são sete. Vamos, Berta, conta um pouquinho do caso enquanto eu só estou pegando o download, fazer o download aqui, eu estou te ouvindo. tá. Meu caso é uma menina de 31 anos que ela começou o processo terapêutico agora em finalzinho de janeiro e fevereiro. Então, eu nunca tinha ouvido falar de constelação e a terapeuta achou que seria interessante ela vir, né? Aquilo veio porque a terapeuta falou e não pela vontade. Isso é péssimo. Eu acho que da próxima vez vou pedir para ela estudar um pouquinho e voltar, porque foi, foi assim, bem complicada a constelação dela, sabe? É... Enfim, ela mora com a mãe dela, o Tá. pai dela. Primeiro, qual que é a queixa? Qual que é o problema? Aí a queixa dela, eu fiquei, mas o que, que você vai buscar? O que, que você espera da constelação? Aí ela falou isso comigo, Roberto, é um processo terapêutico, eu sempre achei que eu tinha alguns traumas da infância, e chegou aquelas promessas de final de ano, né? E aí eu cheguei que eu ia fazer terapia. E aí, na terapia, ela me indicou para me fazer uma constelação, que seria interessante. E a E pessoa, aí, ela não falou para você o que era, porque também é bem comum, né, do terapeuta passar, né, o caso, e aí ele já dá um pouquinho de uma descrição. Ah, estou com um caso assim, essa pessoa fez isso, tem aquilo, né? Queria que você trabalhasse com ela. Ela não te passou nada. não, às vezes, Rodrigo, eu não sei se seria interessante eu perguntar, talvez da próxima vez, mas até para mim não influenciar muito na constelação, porque senão eu fico muito na voz do terapeuta, né? Mas no caso dela eu já arrependi. Não, não fica não. Você vai perguntar um pouco, né? A pessoa está te indicando, né? E ela trabalha. Aí você pergunta, né? Qual que é o caso? O que está acontecendo com ela? Ah, o caso é assim, assim, assim. É melhor. Ó, lembra, na constelação, quanto mais informações a gente tiver, melhor. Entendi. Quer dizer que você precisa fazer uma entrevista antes, por exemplo, a Elza aqui, vou falar tudo ali o que está acontecendo para ela. Né? Eu mesmo não peguei, mas a pessoa me falou do interesse de ser cancelada, então está chegando. Mas quando um terapeuta encaminha, é bom perguntar. Né? Ah, tá Hum, indicando, né? O que é? Né? Tem alguma coisa importante que você quer que eu veja, que eu trabalhe? Porque você vai, em algumas situações, dar um feedback para o terapeuta, para o psicólogo. hum, Então, o psicólogo está fazendo assim, ó, eu acho que era bom você fazer constelação, porque eu estou vendo um problema sistêmico. E aí, hum, passo a informação, por exemplo, a psiquiatra me encaminha. Então, ela já me dá hum, várias coisas que eu preciso trabalhar com ela. Fala assim, ah, Rodrigo, eu já vi isso, está acontecendo aquilo, separou do marido, o marido foi pego na Lava-Jato, já está separado há 3 anos, tem amante, e aí eu já tenho ali umas informações boas, né, sim, acontecendo. E aí depois o que eu faço? Eu mando o feedback para ela, tiro a foto, entendi. marco os nomes e mando para ela, ó, o caso assim, 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 né? Essa pessoa, eu estou preocupado com ela por esse posicionamento, eu acho que era importante tomar um cuidado, porque tem um risco de suicídio, tá? Só estou falando para vocês dessa amizade que vocês precisam ter com os psicólogos. Se ele Entendi. faz constelação, são eles que vão indicar para vocês, não só psicólogo, mas também os psiquiatras. Então, eles Entendi. são bons parceiros de trabalho. Ainda mais se vocês fizerem bem direitinho, no sentido de pegar o que está acontecendo e dar o feedback para eles poderem trabalhar depois na sequência das sessões. Entendi. Então, vamos lá no caso. Então, você não tem. Então, Quantos anos ela tem? ela tem 31 anos, 31. mora com a mãe. Mora com a mãe. Com a mãe, é. O pai. Aí ela começou a falar desses traumas de infância. Eu falei, mas quais são esses traumas? E aí ela falou assim: eu fui abusada com 10 anos de idade, mas contando assim, numa naturalidade, assim, sem nenhuma emoção. E eu foi uma das supervisões, se você falou, quando tiver abuso, já fica com o ouvido ali. E aí ela começou a contar que ele chegava, aproximava, passava a mão, alguma coisa assim, mas não teve penetração, nada mais, né, a fundo, não. Isso ela tinha 10 anos, parece que ela já relatou isso para a mãe, e parece que passou. E hoje o único receio dela é quando ela vê esse tio, o medo dele fazer isso com as filhas.
Mas ela falou que já está resolvido hoje, e eu não senti uma emoção quando ela falou disso, né? Mesmo assim, eu fiquei com essa informação. Então tá. Então vamos voltar aqui. 31 anos, mora com a mãe. Isso. Que problemas que pode vir do abuso? Aí você me apertou. Delas ter sido... Os projetos, delas não seguir com os projetos dela, a dificuldade no relacionamento, eu acredito. Não é dificuldade com a sexualidade. Isso. Bom, e se ela tem 31 anos, ela já foi casada? Não, o último relacionamento dela foi 5 anos atrás, e depois disso ela não namorou mais. 5 anos atrás. E fala assim, eu moro com a mãe. Isso. Pai, aonde? Aonde? É, Repete a pergunta. o pai. Então falou assim, mora com a mãe. E o pai? Ah, minha internet está travando. A sua tá? Acho que é a sua, vamos ver. E o pai? Aí a questão do pai. O pai até... Tá me ouvindo? Pode falar. Eu acho que é a internet daqui. O pai, ela conheceu ele aos 6 anos. Foi o primeiro contato que ela teve com esse pai, aos 6 anos. Ele chegou cheio de presentes, bem empático, assim, a esse encontro. E depois disso começou toda uma briga judicial, aonde ela entrou junto com a mãe nessa briga judicial, né? Pagamento de pensão e tudo mais. Então, só disso aqui, essa menina tem problemas ou não tem? Nossa, muitos. Não. Acho que foi a causa, foi essa questão maior que fez a terapeuta indicar a constelação para ela, né? O que aconteceu que ela foi conhecer o pai só com 6 anos? Ela não sabe se foi um relacionamento longo ou se foi se chegaram a morar junto. A mãe não passa essa informação para ela, ela não tem essa informação. Sim. E como então, é que... ela fica muito na fala da mãe, assim, é o que a mãe fala, ela defende essa mãe, né? Judicialmente, foi as duas ali... em cima da mãe, do pai, né? Ela não abre espaço para esse pai. Alienação parental. Aí, quando foi na adolescência, o pai veio procurar. Nossa, ela foi irredutível para não aceitar. Ela não aceitou esse contato do pai, né? Então, para que a terapeuta mandou ela para você? Eu acredito que foi nesse ponto, na questão que ela tem com o pai, porque ela é muito irredutível com o pai. Você vê, a terapeuta está lá, né, e está tentando o pai, a pessoa, ela fala assim, vou mandar para um constelador. Qual que é a função do constelador? Não é seguir as leis? Qual que é a primeira lei? Lei do pertencimento. Se não fosse esse pai, você não existiria. Esse pai precisa de um lugar. Se ele se não existir, ela vai ter uma série de problemas que você precisa alinhar e mostrar isso daí para ela. Então, a terapeuta já fez isso porque ele sabe que vocês vão apertar nesse caso. E é o que a gente realmente precisa fazer. Sim. Então, o pai aqui, né, é isso e aquilo. A gente precisa tirar essa carga dele e colocar ali na mãe. Para que ela teve filhos, e mostrar o projeto que ela é, e qual foi esse grande plano que a mãe dela fez para esse pai sair, para ser excluído, né? Mas o pai era muito ruim. Para que ela casou justamente com um homem assim? Então aqui a gente já tem um trabalhão. E se a pessoa é cheia dessa resistência, é mais interessante. Depois, né? Legal. Então... Rodrigo, sabe o que me chamou a atenção? Que o primeiro contato que ela fez comigo, aí eu expliquei ela e tudo, que era um pouquinho das leis, falei com ela se ela quisesse fazer um primeiro encontro sem compromisso, só para me explicar mais a fundo as leis para ela e tal. De cara, ela já interessou. Ela já interessou e falou assim, mas eu vou conversar com minha mãe.
Aí eu falei assim, ela não vai vir pedir autorização para a mãe? Eu achei que era até uma jovem, assim, de 18, 19 anos. Quando ela falou a idade, eu falei, não, 31 anos, eu cheguei a relatar isso para ela. O tanto que essa mãe, né, tá ali em cima dela, na posição dos bonecos, você vai ver. Que ela teve que até pedir autorização para a mãe para vir. Eu perguntei quem pagou a constelação, né? Ela falou que era ela, porque eu falei que é adulto que, né, esse modelo adulto de assumir responsabilidade, né? Só que aqui tem uma coisa. Como é que é isso? Encontro sem compromisso para falar de leis. A gente não faz isso. Talvez eu fico muito nessa dúvida. Um encontro para constelar, fica muito tempo. Pensei em dividir 2 momentos, sabe? Para você, Roberto. Constelação, ela demora de 1h30 a 2 horas a 2h30. Né? Tem gente ali, a Sônia falando que demora 3 horas. Né? Tudo bem, eu peço para a pessoa, reserva 2 horas do seu tempo. É o tempo que eu tenho, né, para poder fazer esse trabalho. Então, imagina eu, como terapeuta, como psicólogo, falar, primeiro você vem num encontro sem compromisso para a gente conversar. Você precisa ter a surpresa da constelação. Se ela vem e aí você já vai, a gente vai trabalhar tal lei, a do pertencimento, o que aconteceu com seu pai, você perde um pouco daquela espontaneidade e da surpresa que é fazer o posicionamento. Eu falo bem pouco de leis e de qualquer coisa assim antes da constelação. O que eu falo, né? A constelação tem esse nome esquisito, né? Ela deveria chamar representação familiar. A gente utiliza esses bonecos para poder representar os elementos da família. Eu vou, né, conversar com você em relação ao seu problema, o que está acontecendo. Mas é representação, é uma técnica projetiva, como se fosse fazer um desenho. Né? E aqui, quando você posiciona, a gente vai ver posicionamento, direcionamento e distância. Entendi. Vamos começar? O que está acontecendo? Pronto. Depois que eu vou, pode ser que eu falo de lei, não, mas não falo nada de Bert Hellinger, de pertencimento, que ele estava na tribo do Lu, que ele ficou 10 anos lá e aí ele descobriu, né? Não temos esse tempo e não tem essa necessidade. Isso Nossa, eu perco, entendi. Nossa, que ótimo, eu fico tanto tempo nisso. Talvez você fale, mas para fazer isso, não. Tá. Ou se você quiser, você grava um vídeo, coloca lá no YouTube falando como funciona o atendimento. Fala assim, então estou te mandando esse vídeo aqui, você vê como é que funciona o atendimento. Se tiver alguma dúvida, me fala. Mas encontro sem compromisso para você poder vender a constelação não é legal, não tem. Tá. Psicólogos às vezes fazem isso, né? Então a pessoa... eu já fiz isso, que é um pouco assim, vem para a gente se conhecer, para você conhecer o consultório, né? Para você saber a abordagem do seu trabalho, né? Para ter uma afinidade, para a gente seguir em psicoterapia. Então, é um investimento onde a pessoa vai iniciar um processo, e esse processo, né, demora aí no mínimo 10 sessões e se segue. Então, eu entendo. Quero mostrar o meu consultório, conversar com a pessoa, né? Ver se tem uma afinidade, se também não tiver, não é ali que precisa estar, né? É com outra pessoa. Então, pegar isso daí, eu sei que às vezes eu estendo pouco as coisas e a gente não vai para o caso, mas acho que é importante. Nossa, super interessante. Né? Para mim é. E aí um pouco, porque é como a Roberta, né? Ela está fazendo aí as constelações e achava que era mais adequado esse encontro sem compromisso. Eu estou falando, não é necessário. Vamos para a constelação. Imagina, nesse encontro ficar 1h30 falando das leis e tudo. Aí ela vem outro e fica, né, mais um tempo. Então, não é nem rentável para vocês isso. Imagina se você tem que pagar o aluguel de um espaço, né, e para estar ali com uma pessoa. Tá bom? Então, tá jóia. Esse encontro sem compromisso, você pula, mas você fez, né? E foi bom esse encontro? Conta pra gente agora, já que você fez. Não, eu não fiz com ela, não. Ela não quis, não. Ela já era... Ela, não, quero direto para constelação. Ela foi a única que eu propus e não aceitou. Então, tá ótimo. Tudo tá perdido, tá ótimo. Tá ótimo. A gente sempre tenta pegar essa queixa, sempre tenta tirar do cliente que ele fale o problema.
E aí ela falou assim, e você foi abusada com 10 anos. E isso é um problema para você? Ah, não, já resolvi. Como é que se resolveu? O que você trabalhou? O que é resolver para você? Eu estou assim, assim. E aí você vai fazendo perguntas em relação a isso. Que bom, né? Se isso aqui tá certo. Por quê? Porque isso aqui é algo bem pesado que acontece. Isso aqui deixa marcas para a vida toda. E eu queria saber como é que você resolveu isso aqui, porque isso traz problemas assim, assado, e você vai conectando até com os problemas que ela tem. Por exemplo, né, teve esse abuso, e aí ela falou assim que também não conheceu o pai com 6 anos. Isso aqui é um problema para você? Não. A gente se virou bem, só que você sabe que ela vai ter problema com o masculino, vai ver se foi feita uma função paterna dela ir para a vida. Ela está com 31 anos morando com a mãe. Onde que era para ela estar? Isso eu fiz esse questionamento para ela. Em outro lugar. Mas você fez o questionário aqui também, não fez? Fiz. Eu vou abrir ele para a gente poder... Mas não sei se vai ter riqueza de detalhes que você coloca aí, mas vamos ver se vai... Tá. E você sentiu dificuldade de fazer essa constelação? Nossa, muito. Falei assim, nossa, no outro dia eu falei, Rodrigo, me salva. Vamos lá ver o que aconteceu aqui. Na verdade, assim, Rodrigo, é isso que eu tô, né? Eu fiz parte há um tempo atrás da supervisão e até lá que eu tive a coragem de atender a primeira vez, né? Então, assim, eu tô muito nova nisso, né? Ela é a terceira constelação que eu faço. Então... Esse aqui, não é queixa. Tá. Em processo terapêutico, e a psicóloga achou interessante ela fazer. Então, assim, queixa qual é o seu problema? Eu não tenho problema. Então, não dá para fazer constelação se não tem problema. Vocês sabem por quê? Energia, né? O campo não tem energia. Não tem queixa, não tem energia. Rodrigo, posso fazer uma intervenção? Rodrigo? Pode. Não, é porque eu costumo fazer, assim, eu recebo muito cliente que vem de psicólogo, de terapeuta, que me encaminha para constelação. E às vezes acontece da pessoa chegar mais ou menos nesse sentido. E aí a pessoa, principalmente a psicóloga que me encaminha muito, geralmente ela encaminha quando a pessoa está ali na superfície. Quando a pessoa não consegue, não quer aprofundar, e aí ela vai foi isso mesmo que aconteceu. E encaminha para a constelação. Só que já aconteceu mais de uma vez de eu não abrir o campo, de eu ficar conversando com a pessoa e tentar explicando para ela, e a pessoa não conseguir chegar numa queixa, porque ela simplesmente não consegue chegar na questão de que existe um problema ali, para ela tá tudo lindo. Nossa, Aline, você traduziu, é isso mesmo. E aí, o que acontece? Eu já passei 2, 3 horas com a pessoa, explicando sistemicamente as leis sistêmicas, trazendo questões da vida dela ali, sem abrir o campo propriamente dito. E, assim, a pessoa saiu de lá e fez mudanças profundas na vida dela, mais de uma vez aconteceu isso, e depois voltou para constelar a questão. E aí ela virou e falou assim, não, eu quero constelar e eu quero constelar isso. Então, eu não sei até que ponto isso que eu falo que é um atendimento sistêmico, mas até que ponto isso mais alguém faz isso ou não dentro da constelação. Eu fui meio na intuição, assim, mas quando chega um paciente para mim, um cliente que vem de indicação e vem ali na água rasa, já aconteceu isso, eu acho que umas 4 ou 5 vezes comigo, de eu não abrir o campo, porque a pessoa não consegue enxergar ali uma questão. Mas foi isso que aconteceu. Também. Vocês vão no médico e não tem doença? Vocês vão lá, eu vim aqui no médico, mas você veio aqui para quê? Eu não sei, doutor, é que
a psicóloga me falou, e é igual você ir no médico e não tem problema. É igual você ir para... Rodrigo, a minha sogra ia no médico desse jeito. Ela ia conversar com o médico. Estou falando sério. O que a Aline falou, eu tive 2 pessoas já. Uma que chegou e falou assim, Sônia, nossa, você foi minha melhor professora e a minha terapeuta, então... Eu fiquei quase 3 horas explicando os traumas, como acontece, eu fiquei dando aula. E uma outra que chegou para mim e falou assim, olha, o meu astrólogo mandou fazer constelação familiar, meu astrólogo. Eu falei, e o que você quer? O que está te incomodando? Não sabia. Aí eu fiquei dando aula de trauma, onde era. Depois ela voltou agora a falar comigo. Sônia, eu quero constelar isto. A semana passada. Vamos pensar ela assim, veio. O nosso professor é o Fernando. Imagina uma pessoa chegando para o Fernando com isso daí. Fernando, eu não sei o que eu quero, não sei o que eu estou aqui. Descobre o meu problema. Acha você meu problema. Eu não sei o que eu tenho. Você que vai achar. O que ele vai falar para essa pessoa? Criança. Eu conheço o Fernando, que eu já fiz constelação com o Fernando. Juro por Deus, se ele tivesse presencial, ele ia expulsar o cara da sala dele. De verdade. Eu estou falando sério, gente, vocês não têm noção. Não vai fazer isso. Isso é uma sombra, né? Isso é uma sombra. Ele ia botar você para fora. Porque, assim, a pessoa ela quer que você descubra o problema dela. Ela não quer trazer a queixa. Isso aqui é aquela fase oral, né? Você cuida de mim e acha que é o meu problema. E você vai conseguir achar o problema? Vai. Ela vai falar que é esse? Não. Você é igual a minha mãe. Você não sabe me tratar. Você não sabe o que eu tenho. Você também não consegue me ajudar. Você também não sabe o que eu tenho. Você também não serve. Vai te desqualificar ainda. Vai falar que você não fez um bom trabalho, que você não é boa. Então, eu entendo o que a Aline falou e é bem interessante. Fernando, Rodrigo. Falando das leis, né? E tudo bem, funcionou. Pode falar, Cláudia. Rodrigo, e se perguntar para ela por que ela faz terapia? Era isso que eu ia falar. Aqui, né? Por que ela faz terapia, né? Eu perguntei para ela. Ela vai contar a história. Ela contou foi a história. Qual a função da terapia para você? Né? O que você busca na terapia? O que você quer? Né? E aqui você também vai acolhendo a pessoa, porque será que ela pôde falar dos problemas dela para a mãe dela? Será que ela contou para a mãe que ela foi abusada? Contou? Contou. Parece que ela é amiguinha da mãe. Ela é amiguinha da mãe. Desse abuso. Oi? O que a mãe falou? Não, eu acho que escutou, não tomou atitude nenhuma, aquela de amizade, de escutar mesmo. Eu perguntei, você contou para sua mãe? Ela, sim. Você imagina, você tem 10 anos de idade, você é abusada, e aí você conta para sua mãe e ela não faz nada? Isso aqui não é... Aline, qual que é a consequência do abuso no direito? Prisão. Isso aqui é um crime grave. Mas ela preferiu defender o irmão, é o tio materno, né? Ela preferiu entregar a filha para o irmão. Não teve briga, ela só ouviu e afastou, né? Afastou. Mas ela não se posicionou em defesa da filha, ela foi omissa. Não, isso. Não é? E essa é a mãe... E a filha que se sente culpada. Com certeza. Foi isso mesmo. Então, temos um caso aí onde a pessoa está cheia de problemas e não consegue descrever nenhum. E aí a gente vai ver se ela, no mundo da infância, pôde falar dos problemas dela para a mãe dela. Estamos vendo que ela teve um problema grave aqui, que foi o quê? Baixado, omisso, né? Não, isso aqui não é um problema, não. Né? O seu tio, ele fez isso, não sei o que ela falou. Mas você viu o que se faz com os problemas aqui? Se esconde, tira, não vê.
Então, vocês vão ver pessoas que exageram o problema, dramatizam, exageram, ampliam, e pessoas que não dão a dimensão real daquilo que seria, né, daquilo que está acontecendo. Né? Esse é um outro problema. Não está vendo o que está acontecendo, né? Não dá essa dimensão. E aí você vê que a mãe não deu essa dimensão aqui para o problema dela. Se a mãe, com 10 anos, foi abusada, falou que não era nada, os problemas que ela tem hoje com 31 vai ser o quê? Né? Nada também, não tem problema nenhum. Mas, Rodrigo, a mãe não deu atenção quando ela ficou sem o pai, que o pai apareceu aos 6 anos, a mãe não deu atenção para ela, e sim resolveu um problema dela, fazendo alienação parental. Sim, totalmente. Pai não é importante. Né? O que será que está acontecendo? Vamos ver aqui se tem mais informações do caso. Deixa eu aqui. Rodrigo, posso perguntar só uma coisa? Pode. Quando a pessoa não dá a importância, o que significa? Ela é uma criança? Então, Não. Se a mãe não deu a importância, omitiu e protegeu o irmão, né, que era o tio, então ela está se posicionando como uma criança e não como adulto, já que ela não se posiciona, é isso? Não, mas isso daí é claro, né? Ela está infantil. Tá bom. Isso daí ela é, mas precisa ver as consequências disso para a vida dela, né? Tá bom. Está olhando a realidade? Não está. Então, tem pessoas que estão exagerando aquilo que estão vendo e tem pessoas que estão minimizando. Os dois é um problema. As duas polaridades vai trazer consequências para ela. E ela está fazendo isso por quê? Porque ela aprendeu ali dentro da família dela que problema, o que era problema. Então, o que será que ela vê como problema? Não sei. Será que o que é problema mesmo? Porque o que é problema mesmo ela não está vendo. Vamos continuar acompanhando e ver. Então, queixa principal, tentar pegar, seria aqui o problema. Foi abusada com 10 anos. Esse é o problema. E a consequência, né? Foi abusada por 10 anos e hoje assim assado, hoje teve isso. Há quanto tempo? Quando eu tinha, né, 10 anos aqui. Fui abusada. Há quanto tempo? Quando eu tinha 10 anos, né? Entendi. Fatores desencadeantes hoje, né? Ou ali daquela época. E hoje, qual que é o problema? Qual foi o problema ali na época? Como é que você ficou? Qual foi a consequência? Entendi. E aqui ela tem mais irmãos? O pai tem outra família, mas ela não tem contato nenhum, então ela não tem essa informação do pai. O pai dela tem outra família e tem filhos? Tem. Então, Essa informação ela não me passou. Então, é uma informação importante também. Por quê? Dentro do pertencimento, ela tem irmãos. E é importante ela ter contato com esses irmãos estarem incluídos. Imagina vocês, né? Tem um irmão parte de pai, não sabe nem o nome, não sabe nem se tem irmão. Dá para ver a desconexão? Sim. Então, isso é um outro ponto importante que vocês precisam cutucar. Você, mas o irmão é sangue do seu sangue, você não sabe nem se você tem. E aí vocês vão apertando. Para vocês faz sentido, alguém quer falar alguma coisa aqui desse ponto? Que para mim aqui não passa também, né? Você tem 100. E quantos irmãos você tem? Você conversa com eles, você tem contato? Tenho, a gente se vê, não se vê tanto, mas a gente tem. Não, nem sei. Então, vamos lá. Então, com a mãe, ela é filha única, né? Isso. Você sabe se teve algum aborto? Não. Você perguntou? Perguntei. Sua mãe teve aborto? Não, ela não respondeu, falou que não. E aí você pergunta, e se sua mãe tivesse feito um aborto, ela ia te contar? Ainda mais nesse caso que você precisa tirar essa imagem aqui da mãe, né, que ela tem.
Perguntei sobre novos relacionamentos. A Sônia perguntou, sua mãe teve outro relacionamento? Nada. Mãe não teve outro homem na vida dela, sabe? E o pai teve? O pai tem outro relacionamento. Inclusive, o pai, eu acredito que ele é casado. Quem que é mais saudável? O pai, com certeza. Dessa situação, você também pergunta, sua mãe teve filho para quê? Para que será que a mãe dela... Perguntei para ela. Ela, com certeza, não vai saber responder, né? Não, perguntei isso para ela. Bingo, pelo menos uma coisa. Perguntei isso para ela. Ó, outra coisa, né? Como é que não sabe, né, em relação aos pais? Mãe, como é que foi? Vocês namoraram ou não? Como é que vocês se conheceram? Qual foi o problema que aconteceu com meu pai que vocês não ficaram juntos? É isso que eu fiquei impressionada. Eu fui cutucando, fui perguntando ela. Falei assim, eles moraram juntos, namoraram? Ela não soube responder. Nem se foi casado ou não. Como que exclui totalmente esse homem? Não... Não, ela não exclui só o homem, ela exclui a relação também, né? Tudo, é. E aí vem nessa briga judicial com o pai, né? De pensão, tudo. E ela, né, com a advogada, ela tá junto. Teve até uma situação aí que a advogada falou para ela que o pai falou que ela era gordinha, né? Tipo assim, ela estava tão descuidada, até gordinha ela estava. Eu falei, nossa, mas que brincadeira sem fio. Eu falei, você já brincou de telefone sem fio? Porque para mim é isso. O que você ouviu a advogada falar, seu pai te falou isso? Você teve a oportunidade de escutar seu pai ele falar isso? Então, assim, entendeu? O que a advogada falou, né? E a advogada era amiga não sei de quem. Então, eu falei, nossa, é igual o telefone sem fio, né? Que vai passando informação e chega dessa forma para você. E você acreditou. E você, o que você fez depois com esse caso e com essas informações? Aí você foi para a Constelação? Fui. Aí ela ficou... Foi. Então, ela veio, te trouxe o caso, você viu que teve um abuso. Sempre que tem um abuso, a gente precisa pegar 3 coisas, né? E pegar 3 coisas no sentido assim, como é que era esse ambiente familiar? Então, a gente já viu que não tinha o pai. Por exemplo, onde é o ambiente mais seguro? Onde tem o pai e uma mãe, ou onde só tem um dos dois? Onde tem o pai e a mãe, né? É igual o carro. Você tem ali os 2 faróis, se queima um, já fica mais difícil, né? Se tem... E para a criança também. Imagina você estar num ambiente onde só tem sua mãe. Se você perder sua mãe, quem que fica? Não é? Se você Parece assim, que ela é muito assim, ligada aos avós. Parece que o avô que fez esse papel, né? Esse papel paterno na vida dela, né? Sim. Então, a gente vai investigar o ambiente familiar, né? Tá. Para quê? Onde foi parar esse pai? Né? O que estava acontecendo? Quem vai pegar as informações ali. A outra coisa é a gente saber como é que isso aqui aconteceu em relação ali ao abuso. Quem que estava envolvido? Né? Como é que esse tio teve acesso? Você precisa pegar essas histórias. Só aconteceu uma vez? Aconteceu mais vezes? Onde estava a mãe nesse momento? Né? Porque a frequência e a intensidade também é importante para o trauma. Foi uma vez que ele veio em casa, minha mãe precisou sair porque ela estava doente, ela falou para o meu tio ficar comigo, e aí ele veio e falou isso, mas eu escapei, né, e graças a Deus não aconteceu nada, né, deu tudo certo comigo, é uma coisa. Entendi. Você precisa pegar essas informações até para você depois, na constelação, poder passar a responsabilidade, né, tem a responsabilidade ativa e tem a responsabilidade passiva. Então, ambiente familiar, e também pegar essas informações. E aí, também desse relacionamento que tinha com a vítima. Como é que era esse relacionamento do tio com ela? Né? O que ele fez para conseguir? Lembra? Ou utiliza sedução,
ou utiliza o autoritarismo. Como é que ele tem poder? Será que ele ofereceu alguma coisa? Eu vou te dar isso, eu vou fazer aquilo para você? Ou ele ameaçou, né? Se você fizer isso, eu vou contar para sua mãe, vou contar para o seu pai. Que mecanismo ele usou para poder, né, chegar e cometer o abuso e ter isso? Você chegou a investigar isso? Não, muito não. Não, porque ela como se, já está resolvido, eu já resolvi, já, né? Ela não ficou muito nesse trauma, não. Talvez ela ficou mais porque eu fui perguntando quem abusou, ela ia só passar. Aí eu fui perguntando quem abusou, hoje como que está a situação, quando foi, ela me deu um pouco mais de detalhes porque eu perguntei, senão ela nem ia falar. Entendi. É aquilo que a Aline relatou, essa sensação dela não querer aprofundar. O tempo todo eu tinha ali que ela não queria aprofundar. Sim. E aí, peraí que eu apertei um botãozinho aqui, meio errado, mas deu. Deixa eu pegar, vamos abrir aqui a constelação. Por exemplo, para a terapeuta, ela relatou muito a questão da autoestima, porque ela é um pouco gordinha, ela não trouxe nada disso para mim. E aí, mesmo dessa forma, você falou, vamos fazer a constelação, né? Foi, porque já estava no... Ela trouxe muito, eu falei assim, eu vou colocar a constelação para ver realmente o que relação que tem isso, né? Dela com esse abusador, dela, essa relação com esse pai, com essa mãe, porque já estava... Eu vi também que ela não queria render muito não, sabe? Ela já queria direto para a constelação. O tempo que ficou, porque eu fui ali instigando ela. Mas por ela nem passava por esse momento dessas perguntas, dessa investigação. Só que a constelação, ela não é só essa parte de posicionamento. Ela tem 4 fases. A primeira fase é a investigação diagnóstica. Você tem que pegar ali as informações. É igual você vai para o médico, né? Ele vai fazendo as perguntas para ele. É igual você ir no médico, eu só quero o remédio, mas como é que você vai? Vou te dar o remédio se eu não souber qual que é o problema, quando começou, o que está acontecendo, quais sintomas você tem. Então, a constelação é um todo, não é só o posicionamento. E a pessoa, né, imagina, ela vem e não conhece e fala, não, já quero ir logo para a constelação. Essa aqui era interessante até um caso de fazer tudo oculto. Também seria legal de ver o que ia acontecer. Mas também, como ela não conhece, aqui fica legal, mas o oculto também ia ser interessante. Então, eu fiz o oculto, o objetivo de vida, oculto, o problema, oculto, o abusador, o abuso, tudo eu fiz oculto. Legal. A criança, o que primeiro eu coloquei ela, a mãe dela, o pai dela e a criança, só o que foi falado. Sexualidade foi oculto, o passado foi oculto. Então, você colocou ali primeiro ela, a mãe e o pai. A criança dela. Isso? Isso. Então, vocês conseguem, até só com esses elementos aqui, já é uma constelação, já tem bastante coisa para ela trabalhar. Se você quiser ficar com ele e depois colocar os outros. Então, coloca você, sua mãe e seu pai, e você criança. E daqui vamos ver o que aparece para a gente poder começar a trabalhar. Nesse caso, seria interessante. E a gente pode agora olhar mais para esses elementos. Então, ali, a cliente ficou no centro, foi ela que escolheu esse lugar? Foi. Sim. E a mãe dela ficou ali bem na orelha dela, né? Nossa, bem. E a bonequinha não ficava em pé. Bonequinha nessa direção mesmo. Então eu falei, não, tá vendo que sua mãe fica na sua orelha, em cima de você, né? E foi impressionante. No momento, assim, nesse movimento dela ir pro pai, eu tive um movimento de virar a mãe de costas. Eu falei, nossa, aí que fluiu alguma coisa. Porque a mãe ficava ali de cima, e nesse momento nada fluía ali. Eu fiquei assim. Aí eu falei, nossa, deixa eu virar essa mãe de costas aqui para ver se ela permite ela ir até esse pai, né? O pai ficou lá atrás, não é isso? Olhando para onde?
Foi fácil para ela pôr o pai? Como é que foi ela pegar o pai e colocar? Nossa, agora minha internet falhou aqui. Repete de novo, Como Rodrigo. é que foi ela pegar o elemento do pai e posicionar? Não, pegou friamente e colocou. Não tinha essa conexão, não. Com a mãe, que ela ficou mais ali, o pai, ela colocou rapidinho. O abusador, ela, nossa, não teve... Tipo assim, pegou, eu coloquei ele oculto, né? E aí ela pegou e colocou ele sem... Antes da gente ir para o abusador, vamos ficar mais aqui nesses elementos. Para onde que o pai olha? Agora, isso que chamou muita atenção. Eu senti em colocar a criança da mãe. E o boneco olhava para essa criança da mãe, sabe? Eu fiquei... É aquilo que você fala, é o menos é mais, né? Eu falei assim, nossa, não podia ter colocado essa criança da mãe. A Elza tem que sair. Elza, um beijo para você. A gente se vê, ela sempre tem que sair esse horário, ela pega um pedacinho da constelação. O pai, ele olha aqui para a cliente, é isso ou não? Ele olha para onde? O pai, ele estava um pouco mais viradinho assim, foi na hora de colocar os papéis, ele estava bem olhando para a criança da mãe, sabe? Bem olhando para a criança, ela chamou a atenção disso. Ela falou, nossa, mas está me chamando muita atenção, meu pai olhando para a criança da minha mãe. Ela ficou com isso também, sabe? Isso. E o que isso significa? Ele vê a mãe como criança, com essa guerra que eles têm na parede, de pensão, de tudo, é bem comum isso, é uma guerra bem comum. Quem está atrás cuida de quem está na frente, né? Então, provavelmente ele entrou nessa relação para cuidar da mãe dela. A partir do momento que teve filhos, quem passou a cuidar talvez foi ela. Não sei, pode ser isso daí, porque o pai... Eu tive essa percepção, e relatei isso para ela. Agora eu tenho filho, eu me separo, não preciso mais de você. Agora eu já tenho alguém aqui para colocar nesse lugar, para cuidar de mim. Ela está no lugar de quem aqui, ó? Com a mãe nessa posição. Ela está no lugar... eu olhei, eu percebi isso também. Ela está no lugar do homem ali, né? Da mãe, né? Ela está no lugar do pai, né? E a criança dela, olha para onde? Para a sexualidade. Isso não é um problema? Sim. Não só para a sexualidade, mas é a criança que está dando a direção na vida dela, ó. Tá. Quem é que está dirigindo o carro aqui, ó? Quem é o motorista e quem que é o passageiro? É a criança dirigindo? É a criança que está olhando para a sexualidade. Se eu tirar a sexualidade, isso aqui é o quê? O futuro? Então eu tiro a sexualidade, a criança olhando para o futuro, é a criança olhando para o problema. A criança sabe o que é problema? Nossa, é verdade, matou. Ai, Rodrigo, tinha que ter você lá no ouvidinho da gente. Ai, meu Deus, hashtag Rodrigo. Bater na cabeça. Ai, meu Deus. Estão vendo aqui. Ela consegue saber quais os problemas dela? Não. Por quê? Não, foi exatamente. Se ela virar... Rodrigo. Porque a criança que está aqui no comando dirigindo o carro. É a criança que olha para a sexualidade. Você tem problema? Não. Tenho problema nenhum. Ela teve outros relacionamentos? Ela? A mãe? Não, ela. Não, ela namorou um tempo e tem 5 anos que ela não namora com ninguém. Não. Só que ela não namora e não tem sexualidade? Eu acredito que não. 31 anos? Eu acredito que há 31 anos ela está sem relacionar, que ela foi bem enfática, assim. Eu aqui colocaria um relacionamento para ela. Onde fica o seu relacionamento? Onde ficaria um homem para você? Onde que ele entraria? Isso eu questionei ela. Sua mãe está tão do seu lado aí, onde que entra um relacionamento aí para você? Mas nem você entrega o bonequinho. Você entrega o bonequinho. Tá.
Você não revela isso. Você fala assim, esse daqui é o homem ideal. Como é que é o homem ideal? Você precisa pegar os detalhes do tipo de homem que ela quer. Ah, tá. Pai, que me dê incentivo, que me apoie, né? Que me ajude a crescer. Ou não? Será que essa mãe quer que ela tenha namorado? Não, né? Então, Ela falou que não sai, que ela não sai de casa porque ela não quer, porque a mãe, tipo, financeiramente, né? Ela tem dinheiro e ela não sai de casa porque ela não quer, porque ela tá ali com a mãe, né? Quase que a mãe precisa dela. você está vendo como a pessoa está bem enroscada? E o nosso trabalho é mostrar a realidade, mostrar o que está acontecendo e as consequências. Então, é a criança olhando para a sexualidade. Criança vai ver problemas? Não. Você perguntar para uma criança, né, numa família bem complicada, desestruturada, de bandido, disso, daquilo, você falar, qual é o seu problema? Não sei, por quê? Para ela, o único referencial que ela tem é aquele, ela não conhece outras famílias para poder saber se aquilo é saudável ou não. Ela só sabe daquele referencial. E aquela maluquice, ela acha que aquilo é normal. Essa aqui é a mesma coisa, parece que não tem referencial nenhum para poder fazer uma comparação do que é saudável e o que não é. Então, criança olhando para a sexualidade, criança olhando para o futuro, criança olhando para o problema, vai conseguir... Rodrigo, não. Deixa eu perguntar uma coisa. Não seria assim, nesse caso, a gente primeiro tratar essa situação, essa sistêmica aí que tem nessa família, para depois fazer outras constelações das outras coisas, porque isso é uma coisa muito forte para a pessoa, né? Então, ela precisa pensar, raciocinar, sabe? Precisa entender essa dinâmica para depois ela olhar para os problemas dela, sabe? Porque senão ela não vai conseguir ter uma visão, né? A gente tem só um encontro para fazer isso. Às vezes, você não precisa realmente colocar todos os elementos, você só precisa colocar o pai. Só precisa fazer uma conexão com o pai, com os irmãos, né? Às vezes você trabalha com poucos elementos e aquilo é tão efetivo. Às vezes você coloca uma constelação mais completa e aprofunda em alguns pontos. E outros você acaba deixando e até mostrando para a pessoa, ó, isso aqui seria importante de ver pela posição, né? Só que a gente não vai conseguir aprofundar hoje. Mas era importante você ver também. Isso aqui me chama a atenção, esse posicionamento. Quando você tiver outra oportunidade, seria bom você constelar. Então, você pode fazer isso, sim, para ela, porque isso aqui chama atenção. Rodrigo, o que está me chamando a atenção aqui, está escrito vó materna, mas aqui tem a figura de um homem. Aqui, ó. Vó materna, mas é um homem aqui. Para que pôs a avó primeiro? Eu coloquei a avó, mas é a avó e a criança da mãe. São os dois elementos que eu achei desnecessário ter colocado. Mas é assim, sempre fica ligado com a queixa. Tá. Né? Por exemplo, né, teve um abuso ali. Se o irmão dela é um abusador, pode ser, tem uma grande chance dele ter sido abusado também. Então, você vai investigar o sistema da mãe. Como é que é a família da sua mãe? Tem o seu tio? Você sabe se ele foi abusado também? Não foi? Como é que era o seu avô, sua avó? Também teve separação. Por quê? Porque a mãe dela está repetindo ali um problema. Separou com o pai quando ela nem nasceu. Então, você vai ver o modelo da mãe. Sim. Pode ser que você tenha necessidade de colocar a avó materna para fazer uma cura, para ela poder olhar o problema. Então, não estaria errado, mas você precisaria estar investigando e estar fundamentado. E se eu ponho a avó, normalmente eu ponho o avô também. Ou então, uma linha mais do feminino que eu preciso trabalhar, ou do masculino. Então, pode ser que eu ponha um dos elementos, mas eles andam mais juntos. Se eu pus a mãe, se eu pus a avó, eu ponho o avô. Tá.
Mas por que que ela colocou como um masculino e não uma avó como uma feminina? Porque aqui é um masculino, ó. Não, o masculino é o pai, olha lá. O pai, o cabelinho assim é feminino. Pela Aqui, sainha que eu vi, ó. Aqui tem uma sainha. Aqui também tem uma sainha, não dá para ver bem. aqui não tá sainha aqui, é isso que eu não estou percebendo. Não, esse cabelinho é de mulher. O cabelinho do homem, ele é todo pontiagudo, assim, olha lá, ó. O cabelinho do homem, ele é pontiagudo, tipo um chapeuzinho, entendeu? Ah, tá. É mulher. Mas para mim também parece homem, mas Olha lá, o cabelinho do preto, o pai, reparando o pai, é tipo pontiagudo, um chapeuzinho, assim. A mãe já faz essa voltinha, assim. tá. E para que você fez ela? Naquele momento ali, eu coloquei, mas depois eu achei desnecessário. Se fosse novamente... Por que você achou desnecessário? O abuso olha para ela. Olha, o Bruce está olhando para ela. Então, E o abusador também. ela virou um elemento chave ali agora. Não, o abusador está olhando para ela mesmo. Está olhando para ela, para cliente. Agora, o abuso estava olhando para a avó materna. E o avô, aí, no caso, eu colocaria o avô para ver como é que fica a eliminação do masculino. Exatamente. Qual é o modelo? Não sei, eu estou perguntando para o Rô, né, Rodrigo? Não, mas é isso mesmo. Uma das supervisões do Rodrigo, ele falou isso. Quando você coloca a avó, é como se estivesse excluindo esse masculino também, né? Mas assim, aí você fala para ela, ó, o abuso olha para sua avó. Então, se você não tinha esse peso, você acaba dando depois dessa informação. Você sabe se sua avó também foi abusada? Você sabe se sua avó abusou do seu tio? Entendi. Você fala isso porque o abusador normalmente foi abusado. Você sabe o que aconteceu com seu tio? Como é que ele está? Qual que é a história dele? Como é que ele está hoje? Ele montou família, não montou? Tem lá as filhas, né? Você falou. Isso eu perguntei para ela. Então, aqui, ó, o abuso olha aqui para a avó materna. Interessante, né? Tá. Ó, foi um ponto que eu não... Por quê? O que a gente vai agora ver? Posicionamento, direcionamento, distância e significado. Olha o direcionamento do abuso. Está olhando aqui para a avó materna. Será que não começou aqui? Se começou. Entendi. E elas estão na mesma linha, ó. Isso me chamou a atenção também. E a avó. Tudo na mesma linha. Que quer dizer o quê, mesma linha? Mesma geração. E ela está entre a mãe e a avó. Será que ela não está colocando o que ela queria aqui da avó? Porque se você tirar ela olha para a avó. Lembra de projeção? Eu coloco aqui uma coisa que é daqui, ó. Precisamos ir cutucando e vendo isso, porque, ó... dela buscar esse lugar, assim, dela ficar nessa posição de cuidar muito da mãe, de querer ficar com a mãe, de não querer sair perto dessa mãe, sabe? Mas eu não sei, essa história tá esquisita, de não querer sair perto da mãe, de ficar... Não sei se ela... Se essa mãe é tão... Você acha que ela está confortável ali? Não, não. Não, até pela posição dessa mãe, sabe? Eu ainda falei com ela, sua mãe fica no seu ouvido, fica... E isso ela não quis admitir, mas eu vi que essa mãe não é essa mãe tão amiga, não, sabe? Se ela olhar, se virar ela para olhar para os objetivos de vida dela, quem ela vê? A mãe, né? A mãe. Então, tudo, a mãe. Não é? Então, ó, vamos olhar quais são os seus O objetivo olha para o problema. E ela pediu para ficar bem pertinho dela. Quando a boneca... Eu só não coloquei mais aí, porque é tipo um disquinho que tem, mas ela queria ficar bem perto ali, a mãe bem pertinho dela mesmo, sabe? Ela falando? Minha mãe bem pertinho de mim, virada para mim. Ainda fui virar nessa posição,
Ela é. E ela quer ser mãe também? Aí quando eu falei com ela que quando a parte que eu questionei ela, a questão de relacionamento, né, dela seguir a vida dela de forma mais saudável com a família dela, eu perguntei onde que caberia um homem aí, né, para você seguir a sua vida de forma saudável, constituir sua família. Aqui você pode perguntar, mas você experimenta entregar um bonequinho para ela colocar. Tá. Onde você coloca um homem? E pergunta o que é o homem ideal, porque a gente precisa saber o que ela está buscando nesse homem. Tá. Ela está buscando uma mãe ou um pai. Se ela falar, eu quero um homem que me dê carinho, que me dê atenção, que fique bem pertinho de mim, ela está falando de quem? Da mãe, né? Mãe. Ela está falando isso, ela teve ou não teve? Entendi. Teve. Se ela está buscando ainda, é que faltou. E aí a gente já vai matando ali a charada, né? Se ela está faltando o pai, a gente vai falar que isso aqui é uma função paterna, né? E o pai que precisaria fazer isso. Aí a gente conecta os dois aqui. Então, o homem ideal é um jeito de você sair também e a pessoa se revelar. E ela que não tem espaço, né? A mãe dela está no lugar de quem? De um namorado. Não. Ah, tá. Peraí, a mãe? Então, Criança. Ah, tá. da criança dela. Por isso que ela está assim com a mãe. Ela vê a mãe como a criança dela. Ah, tá. Entendi. Não é? A gente sempre vai ver assim, ó, quem deveria estar ali? Do lado ali. Ah, tá. É a minha criança que deveria estar ali. Então, pode ser que tenha uma identificação. Eu olho para esse elemento aqui como se fosse a minha criança. Entendeu? Entendi. Agora, como é que você vai colocar a criança dela aqui? Como é que faz, né? Entendi. Então você vai ver, se ela não olha para essa mãe, como se fosse a criança dela. Aí eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que ser a companhia, eu não posso deixar ela. Ela está falando de quem? Da criança dela. Não é? Por quê? Porque a mãe está nesse lugar. A mãe virou a criança dela. Não é interessante? Vocês já tinham visto isso? Não. A mãe virar a sua criança? Nossa, essa não. Mas isso daí você vai ver pelo discurso dela. Tá. Você falou, eu quero a minha mãe pertinho, não foi? Foi, o tempo todo ela relata isso. Quero a minha mãe pertinho? Ela está falando da criança dela. Não é? Eu quero a minha criança pertinho de mim. Não é assim que a gente fala? Minha criança, eu quero... O que me chamou, até a pergunta aí que o Rubens falou, e ela é companheira da mãe, né? E me chamou muita atenção ela ali, né, como companheira da mãe mesmo, né? Um lugar onde deveria estar um homem da mãe também. O homem deveria estar aqui, ó, do lado direito. É da mãe, dela, dela. E a mãe lá atrás, E a mãe lá do lado do pai. Qual que é o único que está no lugar certo aqui? Acho que é o pai. Isso eu cheguei a falar com ela, que o pai que está no lugar mais, né, no lugar certo. Sim. E você fez ela olhar para esse abusador, para ela olhar para o abuso, para o pai, porque agora é a hora dela olhar para cada uma dessas coisas aqui. Você conseguiu? Ô, Rodrigo, a minha maior dificuldade é nesse fechamento mesmo, sabe? Isso que que eu venho, né, buscando, estudando sempre, que esse momento eu me travo mesmo. Mas com ela, quando ela foi para o abusador, pouca conexão que ela teve, ela nem quis ficar. Aí com o pai, eu levei a criança, apresentei ela, falei assim, papai, essa aqui levei a criança, né? E ela apresentando o pai dela para essa criança, né? Aqui é o nosso pai. Ela sentou um pouco, né? Relatando no fechamento, eu coloquei que ela relatou que foi abusada, que ele não estava presente, que ela sentiu falta, sentiu desamparada, e que ela precisava de um tempo ainda para conhecer, abrir espaço para esse pai. E você falou isso da mãe também? Que ela foi abusada?
Com a mãe? Não. Ué. Lembra? Você pôs um pouco da carga no pai, falou assim, você não estava lá para me proteger. Ah, tá. Você Entendi. não colocou na mãe? Entendi. Posso só fazer uma pergunta? Pode. O abusador e o pai estão na mesma linha? Não, o pai tá um pouquinho na frente, mas a mesma cor, né? Tá na. Me chamou a atenção isso também. Ele tá próximo, não na mesma linha. O abusador tá um pouco mais para a ponta. Sim. Mas eles estão no mesmo nível hierárquico ali? Eles estão na mesma. É isso que eu estou perguntando. Sim, O pai um pouquinho mais para frente só, mas é como se... o pai, isso, o pai tá um pouquinho mais para frente. Entendi. E ele olha para onde? Para a criança da mãe? Não, o pai tá olhando para a criança da mãe, o abusador tá olhando para ela, para a criança, né? Ponho tanto assim o abusador. Posso até pôr, mas eu colocaria o tio. Ah, tá. O tio. Tá. Eu colocaria assim, né? O abusador. Eu ponho onde fica o seu tio. Aí eu ponho depois essa carga. Mas Tá. eu não colocaria assim, não. Esse aqui é o abusador. Onde você coloca? Entendi. Rodrigo, sabe o que me veio na cabeça agora? O seguinte, ela deve ter se sentido rejeitada pela mãe. E daí ela quer tomar conta da mãe para a mãe poder olhar para ela. Tem sentido isso? Porque a mãe, quando viu que ela foi abusada, não fez nada. Como é que essa mãe cuidou dela quando era pequena, sabe? Pode ser que ela se colocou nesse lugar, não sabe dizer não, essas coisas, justamente porque ela quer que a mãe olhe para ela. Sim. Tem sentido isso? O que você está falando é que ela não pode falar nada da mãe, porque se ela perder a mãe, ela não tem mais ninguém, ela só tem a mãe. Então... a sensação que eu tenho, a percepção que eu tive também foi essa, que ela não pode conta falar nada dessa mãe. Porque, lembra que eu falei? Não é que tem dois faróis, se queima um, e aqui já queimou logo de cara, já excluiu o pai logo de cara. É como se ela falasse, você é minha. Por isso que eu estou perguntando, teve esse filho para quê? Qual que era Eu a acho que... Essa sensação de posse que também eu tive, essa percepção eu tive, essa posse que a mãe tem com a filha, né? Deixa eu só voltar numa coisa que não concluiu, a gente saiu um pouquinho do assunto. Que assim, você colocou uma carga no pai. Pai, você não estava lá quando eu fui abusado, eu precisei de você. Só que você não colocou na mãe. E foi o irmão da mãe. É verdade. Foi a mãe que trouxe ele para casa. Verdade. Não é? Então, daqui você já vai também desarmando essa mãe ideal. Onde ela estava nesse momento? O que aconteceu? Foi o irmão dela. Não precisa. Lembra da responsabilidade ativa e passiva. Tá. O pai foi excluído, nem estava no sistema. Né? Sim. Então, a responsabilidade dele também tem. Só que já estava num processo judicial, a mãe entrou numa guerra com ele, provavelmente isso começou lá com o avô. Então, como é que era a mãe com o avô? Ela poder pôr essa carga no masculino, no pai, já começou lá. Olha o abuso olhando para a avó aqui. Será que essa mulher não foi abusada por um homem? Pelo avô? O que aconteceu nesse sistema aqui? Aqui já está mostrando. Para essa mulher... Né, se relacionar com um homem e só querer a filha, depois descartar. Não sabemos a versão, mas muitas vezes é isso que acontece quando se separa com um filho. Eu só queria ter um filho, aí eu pego você e você não serve, agora eu já tenho filho, mas para quê? Qual que é a função do filho? Porque é a prisão que ele vai estar, e é isso que a gente precisa desvendar. E você precisa pôr a carga aqui na mãe também, e da mãe, né? Eu fui abusada pelo seu irmão, né? Você também não estava lá, né? Aliás,
Eu também não pude contar para você, ou eu contei para você e você não olhou para os meus problemas. Agora eu vejo que isso não aconteceu só nessa situação, em muitas outras. A minha criança precisou crescer. A minha criança, olha o que está acontecendo aqui, né? Então você põe uma carga nela também. Criança da mãe aqui, né? Se você põe a criança da mãe, é bom você colocar o avô, porque você está vendo o sistema da família de origem da mãe. Tá. Por isso que eu falo, ó, você pôs pai e mãe, coloca a criança, porque você está vendo essa relação. Ou eu não pus a criança, então você está vendo pai e mãe hoje. Como é que é hoje? Tá. Como é que você foi fazendo aqui? Deixa eu ver, olhando aqui as perguntas. A criança... Basicamente, foi no pai. Foi no pai. As perguntas, né? Para que a mãe teve ela? Porque isso vai determinar o que ela vai ter que fazer na vida. A criança no comando, é isso mesmo. Você pergunta... Ela se reconhece como alienada? Ela se reconhece como vítima de alienação parental pela mãe? Não. Você chegou a perguntar? Cheguei não, mas ela não... Dela... Não. Não cheguei a perguntar, não. Mas ela não percebe essa alienação, não, porque o tempo todo é o pai que é o culpado, é o pai que não procurou, o pai que não deu pensão, o pai que não... Sempre é o pai. Ela não... Em nenhum momento ela... Pelo contrário, quando ela se colocou o tempo todo ali, ela e a mãe dela... Por exemplo, ela que fazia esse contato com o advogado, então ela tinha esse contato todo, né? Dá o ponto da advogada falar algo para ela. Então, essa questão judicial, a mãe envolveu muito ela, entendeu? É uma das formas de alienação parental, esse é um dos indícios. Por isso que eu perguntei, porque às vezes eu pergunto para o cliente, quando eu vejo que o cliente sofreu alienação parental, eu pergunto para ele, eu falei assim, você se identifica como uma criança que sofreu alienação parental? Ah, tá. E às vezes aí... nem sabe o que é, né? Aí precisa mandar para ele, alguma coisa para ele tomar consciência. Eu explico. Geralmente eu explico. Porque é bem a sua área, né, Aline? Que é judicial, né? Então isso é bem claro. Ó, se tirar a cliente daqui, a mãe olha para onde? Para a avó? Para a mãe. Do abuso com a avó? Bem para a avó. Aí eu perguntei a ela como que era essa relação com a avó. Ó, então, uma dica também para vocês. Estamos vendo esse caso aqui, onde, né, o pai foi excluído, teve um monte de problema, alienação parental. Como é que será que foi a relação dela com o pai dela? Então, ele precisa entrar na constelação. Sim. Para você poder mostrar para ela que isso aqui vem de longe, que já aconteceu isso, que ela está repetindo. Eu perguntei essa relação com a avó, ela foi uma relação ótima, inclusive ele que fez esse papel do meu pai, ele cuidou de mim. Então, eu só não coloquei na representação. Rodrigo, não seria interessante, eu até escrevi aí, falar aquilo que o Fernando sempre fala para a gente, não acreditar nas historinhas do cliente. Porque, assim, algum problema teve, senão isso aqui não ia acontecer. Algum problema ela tem que aconteceu. A relação deles são ótimas. Como é que é um pouco? Aí você vai investigando, porque para ela, tudo é ótimo. Se eu perguntar assim para ela, como é que é a sua sexualidade? Ela vai falar o quê? É ótimo, né? Boa. Só que faz 5 anos, né? Que você 5 anos que ela não tem ninguém. Entendi. Isso é uma sexualidade boa? Não só isso, você consegue... Não é porque a pessoa está há 5 anos, mas é a criança olhando. Não pode estar boa. Não, e ela ficou bem próxima.
Eu tô falando isso porque ela não vai ver problemas no avô. Ela não vai ver problemas na avó, ela não consegue ver problemas no sistema. Ela está com uma venda, é como se ela tivesse com uma venda aqui. Nossa, exatamente isso. Exatamente isso. Ela não está conseguindo enxergar. Ainda falei para ela, você precisa abrir um espaço dentro de você para você começar a enxergar isso. Né? Eu falei assim, um movimento, eu abri estava ela estava total. A sensação que eu tive mesmo, é uma venda mesmo. Como é que você pode trabalhar aqui? Tem várias coisas, mas você pode começar com uma frase. Querida criança, agora eu vejo que você está no comando da minha vida. Agora eu vejo que é você que olha para a sexualidade, que é você que olha para o futuro, que é você que olha para os problemas. Só que a criança não dirige carro. Quem dirige carro é adulto. E se você está no comando, minha vida provavelmente está um problema bem grande acontecendo e eu não estou vendo. Então você pode começar colocando frases assim, porque é você que tem frases. Você não vai, você não precisa falar para ela repetir. Mas você lembra, as frases vai falando a realidade daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo? Criança está no comando, criança que está olhando para a sexualidade. A sexualidade... Rodrigo, aí você tocou um ponto, que é essa. Então você não precisa ficar pedindo ela para repetir ali, não. Você vai colocar... Eu achei super interessante, sábado, ainda bem que eu acordei e te vi, quando você conduz ali, eu acho que você traz essa riqueza, essa clareza, né, para... Igual no grupo, é um grupo muito heterogêneo, tem gente que tem uma longa caminhada aí, né? Mas para quem está entrando no grupo, é super interessante ver essa condução, e aí sábado isso ficou muito claro, né? No decorrer, vai sendo essa dança, né? Nossa, foi muito bacana ver isso. E aqui você precisa falar a realidade. Então você não precisa falar para ela repetir, mas você fala a realidade. Qual que é a primeira realidade? Que ela não enxerga os problemas dela. E a criança no comando. Que a criança está no comando, né? Sim. Que ela não vê. Para que serve sexualidade? Para criar vínculos. Ela serve para seccionar. Nesse lugar, ela não está servindo para nada. Aliás, ela está fora dela ali, está lá no mundo lá fora. Para que será que ela serve? Sim. Tá esquisita ela ali fora. Que normalmente é sexualidade de quem tem outra pessoa, que fica fora, né, aqui do casamento, e aqui ela fica fora. Normalmente tem uma pessoa fora. Essa sexualidade fora eu não estou entendendo se ela não tem ninguém. Mas está mostrando problemas, né? Olhando para o futuro olhando para outra direção. Então você pode colocar. Será que ela ficou no meio da relação das duas? Se foi isso, né, querida avó, agora eu vejo que o abuso também olha para você. Provavelmente a mamãe, você e eu somos mulheres abusadas. Provavelmente nós não conseguimos enxergar os problemas que nós temos na nossa vida. Se eu não enxergo, provavelmente a minha mãe, ou se eu não enxergo, a minha mãe também não enxerga. E você também não. Ou, querida mãe, esse não é o meu lugar, eu fiquei no meio da relação de vocês. Você pode tirar até o adulto daqui, né, e perguntar qual que é a sensação da criança olhando para a sexualidade. É boa? Como é que foi você ser abusada com 10 anos? Como é que foi? Aí você vai... Eu colocaria também os irmãos dela. Tá. Os irmãos, você precisa incluir os irmãos. Tá. Olha a criança da mãe olhando para o problema aqui. Isso me chamou a atenção. Criança da mãe olhando para os problemas. Então você consegue ir saindo daqui. Você precisava pegar também as consequências para ela em relação ao abuso. Normalmente são 2, né? 3. Vergonha e culpa.
que é o que fica. Hum, Deixar com o abusador. hum. Carreguei essa culpa, eu carreguei essa vergonha comigo, né? Mas aqui não está com tanta essa energia, né, do abusador aqui. Não, não tá. Não tá. E você também colocou mais para o pai, então colocar para a mãe também, Foi. né? Tá. E solução aqui? Dar um passo, trazer ela para o lado da criança dela. Querida mãe, agora eu vou cuidar da minha criança. Por muito tempo você ficou sendo a minha criança, enquanto a sua está lá perdida, olhando para os problemas. Você cuida da sua e eu cuido da minha agora. É hora da gente pôr ordem na casa e você ficar no seu lugar. Aí nessa hora que vai movimentando para ela ir para o lugar dela, né? Sim. Tá. Assim, com um passo aqui na frente já melhorava. Então ela deu um passo na frente, né, querida criança, por muito tempo foi você que olhou para a sexualidade. Agora eu, adulto, vou olhar para isso. Você já pode descansar. Você é uma sobrevivente. Você precisou desconectar de tudo para poder sobreviver. Você precisou criar um mundo de fantasias, achar que você não tinha problema nenhum para poder sobreviver. Agora eu, adulto, vou arrumar essa casa. Então você já está com a criança aqui, ó. E aí você vai pondo sexualidade para trás, né? Esse é um... Ou tirar a mãe daqui, pôr a mãe ali para cuidar da criança dela. Então são caminhos aqui, né? Que você tem. O importante não é nem fazer isso, é mostrar a dinâmica que está acontecendo, que é o que a gente está fazendo. Tá. Vocês conseguiram ver isso, né? Dessa... Rodrigo, onde colocaria no saudável, não no doentio, nessa bagunça toda, no saudável, aonde ela colocaria o abuso e o abusador? O pai, a mãe, a avó, eu sei onde estão. Onde ela colocaria? Tem que deixar isso no passado, né? Lá atrás, não olhando para nada. Não, você deixa no passado. Isso. Você pode tirar do campo, você pode... Eu posso tirar do campo. Essa dúvida que eu fiquei. Então, você pode tirar isso do campo? Pode, se você já olhou, já trabalhou. Então, agora, vai tirar uma doença do campo? Normalmente não. Doença não. Deixa ela de uma forma onde, se precisar, você retorna. Mas se também já trabalhou o que precisava, você também pode, né? Você já cumpriu a sua função, você já não é mais necessário. Nossa, fiquei nessa dúvida. Você tira, se você achar que... Nossa, fiquei nessa dúvida e eu não perguntei agora, que ótimo pergunta, viu, Sônia? Porque isso me ficou na minha cabeça também. Posso tirar ou não. É porque era minha dúvida, porque quando acontece isso, aonde a gente deixa? Que eu fiquei, né, apareceu ali, você colocou, e aí, aonde ele vai? Então, achei, e por isso que eu perguntei, porque eu fiquei na dúvida. Legal. Do lado do... junto com o problema. Esse problema é seu, né? Você que deveria cuidar, você acabou abusando. Então, esse problema você carrega. Eu carreguei isso aqui por muito tempo, agora isso é seu, e deixa o problema lá. E aí depois, como você deixou lá, você pode tirar esses dois elementos, mas você já colocou a carga que precisava. E a criança da mãe, ela olha para o problema. Quando você pôs o problema, qual era o problema? O que você mentalizou? O que eu mentalizei é essas questões dela, essa angústia dela, esses traumas, o que ela está vivendo agora, o que fez ela procurar a terapia. Mas como o meu problema também lá não ficou claro também, né? É o que você trouxe no início. Qual que é o problema dela? Também não foi o abuso, não é? Não é? Era tudo ali. E quem olha para isso? A criança da mãe. O problema olha para a criança da mãe. Você precisa pôr uma carga nisso. Tá. Mostrar que quem está no comando aqui é a criança da mãe. Tá. Essa aqui não é a mãe. Essa é a criança da mãe.
Entendi. Não é que a vida dela quem está conduzindo é a criança e a mãe também quem está conduzindo é a criança. Vamos pegar de novo isso aqui, ó. O problema olha para a criança da mãe. Sim. A criança da mãe que está fazendo uma bagunça, que excluiu o pai, que não fez abuso, que teve, né, que está aqui. Então você coloca essa carga aqui, ó, porque está direcionado. Esses problemas são vindo da onde? Da criança da sua mãe. Quando você olha ela, coitada, não posso deixar ela sozinha, coitada da minha mãe, ela está olhando para onde? Para o adulto ou para a criança da mãe? Para a criança da mãe, né? Criança da mãe. Para a criança da mãe. Então, isso serve para você marcar que a mãe é adulta, a mãe veio antes, a mãe precisava cuidar e está olhando para a vida dela. Cabe relacionamento para a mãe? Você pode até brincar, ó, põe um relacionamento para sua mãe, onde que ela vai pôr? Cabe? Não, porque sua mãe só está olhando para você. Só que, na verdade, ela não queria você. Quem a mãe dela queria? Você tira ela daqui. Quem a mãe dela queria? A avó, a mãe dela. Não é você, ela queria a avó, ela está buscando em você aquilo que ela queria da avó. Então você pode até tirar ela daqui. Querida mãe, no meio dessa confusão, você projetou em mim aquilo que faltou, né, da sua avó. Imagina como ela vai chegar em casa com tudo isso, olhando para a mãe. Acabou, né, a mãe? Querer morar com o pai depois disso. Meu pai, mãe, acabou. Dá para ver essa relação? É um problema olhando para a criança da mãe. É essa mãe que é o problema. Essa criança, a gente põe a criança como, muitas vezes, como saudável nosso. É assim que precisa. A criança, ela só está no saudável nosso se tem um adulto cuidando. Mas se não tem um adulto cuidando, ela está fazendo um monte de bobagem. Entendi. Do carro, ela está. Então, a criança, ela só está dentro de um bom lugar se ela está com um adulto. Ou se ela está com os pais dando para ela o que ela precisa, porque ela é dependente, alguém cuida de mim. Ela aqui, ó, está no problema. Então, com essa constelação, você consegue fazer bastante coisa. Muita, é verdade. Dá para fazer. Rodrigo, posso fazer uma pergunta? Pode, está aberto para vocês falarem. Porque eu tive uma sensação em relação a essa questão do abuso, da possibilidade da mãe ter sido abusada pelo irmão também quando criança, porque ele olha na direção das duas e se tirar elas da frente, ele olha para o problema. E a criança da mãe olha para o problema também. E o fato da mãe não reagir ante o abuso da filha pelo irmão me trouxe isso, que geralmente o que a gente vê em casos de abuso, assim, é aquela coisa... eu sei como é que é, eu já passei por isso, sabe? Tipo... E tratar como se fosse algo normal, porque eu já vivi, você viveu, somos iguais, né? Olha quanta identificação, já que elas são amiguinhas. Sim. Aline, tem as três aqui, né? Aqui, a avó, que eu acho que eu tive a sensação de abuso. Eu também tive. E a tive. mesma sensação que você teve, que o irmão abusou dela, eu também tive. Que interessante, né? Onde começou? Vou aqui é certeza. Por isso que o avô era necessário, vou entender isso melhor. O que a Aline está falando também faz sentido, mas aí a gente vai vendo se tem diferença de idade, não tem. Quantos anos tem, né, o seu irmão? Como é que era a relação dos dois? Né? Você sabe? Isso sempre. Você sabe se sua mãe também foi abusada? Isso é sempre. Por quê? Porque se essa foi, como a Aline está falando, que ela vê, né, dentro do trabalho dela também nas constelações, aqui também foi. E aqui tem uma cegueira.
Aqui acha que isso é natural ou normal, porque vivenciou isso. Então, e sua mãe também foi abusada? E aqui faz sentido, sim. Até porque ele olha também, é como se ele olhasse para ela, ou para o problema, ou se ele olha, acho que ele olha para as duas aqui mesmo. É. E a mãe não está protegendo, não. Então, conseguimos ver bastante coisa aqui na constelação. E também, ô, Roberta, esse que escolheu o elemento ou você? Quem? O problema ali, ele é amarelo, né? Foi ela que Isso. escolheu? Foi ela que escolheu. Você que escolheu. Ah, não, eu coloco... Ela... Ah, não, eu porque pego chamou ele... atenção também que é da mesma cor, que é amarelo também, né? Então, você tá. pegou. Eu peguei e falei que era oculto e no final que eu ia revelar. Não, eu que peguei. Mas mesmo Entendi. Porque foi a mesma cor do abusador, enfim. Sim, Ana, mas ela pegando, ou a cliente pegando, é a mesma coisa. Tá no campo, é verdade. Pois é, acho a mesma coisa aí, chamou atenção porque o pai, o abusador e o problema são amarelos. É verdade. E aí entra nesse triângulo ali que a Aline falou, né? De todo, assim, o sentir assim de que tá todo mundo envolvido no abuso, assim, acho que o mundo tem o mesmo problema. E o que entra também esse problema, quando ela coloca, para mim é um abuso, que olha a mãe também. A criança da mãe, que provavelmente foi abusada. Porque como não teve, assim, um problema o mais pesado, assim, né, ficou meio confuso, assim, qual era o problema principal, agora parece que ficou bem claro que é o abuso. É verdade. E qual que é a consequência do abuso para a pessoa? Quais são as duas que a gente pode falar, duas estradas que pode ter de consequência? São dois caminhos. O que ele se torna? Eu acho que não levar a família para frente é um deles, né? A sexualidade dela fica prejudicada. Não, mas não é isso. São dois caminhos que eu acabei não falando, que vocês precisam sempre bater e cutucar, que ou se torna um abusador, sim. Ou se torna um abusável. Um abusável. A vida inteira. E o abuso não é só o abuso sexual, né, Rodrigo? Qualquer tipo de abuso, você ou se torna um abusador ou você sempre é abusado. Eu também acho que ela sempre... A sensação... Porque essa mãe, será que não está abusando dela também? O que será? O que é abuso, né? Está abusando, tranquilo. Aqui é uma relação abusiva. Será que não abusou quando tirou o pai dela? Será que isso não é um abuso? Fazer uma alienação parental? Não é, Aline? Isso daí também é um abuso. Então, você vai associando outras formas de abuso que ela foi vivendo e vai pondo carga. E vai pondo carga para ela poder explodir. Não é? E aí ela sai dali, não tinha nenhum problema, ela vai sair com um monte agora. O problema de abuso é pesado, viu, gente? Principalmente abuso emocional. É muito dolorido. É verdade. É muito, muito. Você vai lá para baixo. Chorei 3 dias, tá, gente? Sim. Então, a Roberta, né, fez a terceira constelação dela. Foi uma constelação boa, já pegando um caso difícil. Esses são os casos mais difíceis que tem, que é caso de abuso, né? Eu vou ver se eu gravo um vídeo. Amanhã eu vou estar no consultório e lá é um lugar bacana de gravar. Vou ver se eu falo disso, pelo menos um pouquinho, 2 minutos, 3, né? Que tem pouca coisa falada e tem muito constelador que não sabe o que fazer nesse caso, né? Aqui a gente nem foi pôr a carga ali que precisava, a gente ficou olhando um pouco outros pontos, até porque ela não põe essa carga, né? Até porque ela não vê os problemas, é a criança dela dirigindo. Então, essa constelação foi muito boa você trazer, Roberta. Obrigada. Ela falando e a consequência no campo. Não, que riqueza, né, gente? É uma prova de fogo, mas é uma riqueza.
Você foi muito bem. Ai. A gente pode ver o que ela falava, né, na primeira fase com aquilo que ela montou. Ela olha para os dela, não. Quem está dirigindo o carro? A criança que olha para a sexualidade, para o futuro, não é? A mãe dela, onde ficou? Ela olha a mãe dela como uma criança. O abuso começou na avó, não é? Esse tio pode ter abusado também da mãe. A mãe foi abusada, aquele totem amarelo olha para a criança da mãe. Então a gente pegou tudo ali, não é? Então a sua constelação ela foi muito rica, mesmo você falando, né, da falta de experiência, a gente viu que ela mostrou que teve energia, né? Tem constelação que chega, né, a gente, e que ela não, você fala aqui tá esquisito, não tem energia, não é isso. Uma coisa assim. Mas é engraçado, eu fiquei muito assim, Rodrigo, desses 2 semanas, gente, eu nasci para esse negócio, não deixa. E aí a fala do Roberto foi muito impactante sábado, né? Porque ele falando dessas pessoas que chegam, que mesmo ali naquele momento você vê que as coisas, mas uma sementinha ali foi plantada, né? E algo ficou ali, né? Então, foi ótima aquela fala dele. A gente precisa estar num nível a mais do cliente. Quanto mais a gente sobe, mais a gente vai conseguindo ver. Com certeza você está... Claro. Dela. E as perguntas que você foi fazendo, né? A constelação que foi mostrando, com certeza ajudou. Você foi a terceira. Como é que vai? Igual eu querendo... Né, eu sou psicólogo. No terceiro atendimento, eu já fazia um atendimento maravilhoso depois que eu saí da faculdade. Não tem como, né? Isso aqui Nossa, eu me cobro demais, Rodrigo. Não é? Você vai fazer. Eu faço constelação. Não, e aconteceu 2 coisas. O meu filho, né? Aquele dia que caiu, hoje esse negócio vai ou não vai? Agora o microfone custou funcionar. Nossa, mas foi muito bom, muito experiência, muito... Fugi até, né? Porque a outra vez eu fiz o curso, mas muito bom, viu? Gratidão. Isso, depois ver isso com a gente. Vamos ver um pouquinho do caso da Juliana. Ô, Juliana, a gente vê e faz a sua supervisão na próxima semana ou quer passar um pouquinho para a gente? Eu posso dar uma ideia, agora pensando? Nesse curso que eu fiz no final de semana, a gente tem que fazer 3 estágios, né? E aí, eu vou atender 2 portuguesas, lá de Portugal. E uma delas quer fazer amanhã. Legal. E ela já me mandou a ficha. E eu queria que a gente podia ler as queixas dela e vocês me orientam como eu começo. Que tal? Você não vai fazer ela na água, não, né? Então, eu me sinto mais segura, mas vamos fazer como se fosse na terra, porque eu posso fazer as 2 coisas. Essa que eu fiz sozinha, que foi essa que eu levei para você, eu comecei ela com os bonecos na terra, mas não desenvolveu, não ia conseguir, porque era muito pesado, tinha muita coisa lá para ver. E a pessoa estava chorando direto, ela estava muito envolvida, e então aí eu levei para a água e ela desenvolveu. Mas essa outra eu posso fazer na terra. É a segunda, é a da Ana Paula que eu te mandei. Tá. Deixa eu ver se você me mandou aqui, né? Então, você quer que a gente pega esse da Ana Paula, né? Só que, eu vou dar uma dica aqui para vocês, que na nossa supervisão, ela fica gravada e depois ela sobe e fica no privado. Só que, mesmo assim, é bom a gente não colocar nome de paciente. Ok. Então, a gente acaba colocando ali as iniciais, se quiser, né? AC, AP, para preservar. Então, né, isso daqui é um sigilo importante. Mesmo que está lá dentro do privado, pode ser que isso, né? Tá. Mesmo pra gente. Eu mandei essa lista só para você ver, mas se eu tiver que mandar, né, eu tenho que apagar os nomes, realmente. Deixa eu ver se eu abaixo aqui, se eu consigo. Então, é só para a gente pegar aqui a queixa, né, e você saber os elementos que a gente vai colocar.
Se você quiser, posso ler, ou você pode ler. Então pega daí, lê para a gente. Pega assim mais o principal, que a gente até já passou um pouquinho. Vocês estão vendo minha tela? Então, né? Pronto. Então, assim é melhor. Qual que é o caso? Então, eu vou ler o que ela escreveu. Dá uma resumida aí. Então, ela quer... O queixa principal é o relacionamento. Relacionamento com quem? Então, relacionamento amoroso. Porque ela escreveu primeiro assim: gostaria de constelar minha vida amorosa ou sentimental. Geralmente atrai pessoas que estão sistemicamente indisponíveis ou situações de não merecimento, ou seja, sempre dou demais. Situação em que aparentemente não mereço ou parece que não mereço. Enfim, sinto a escassez de presença, de valor, de tempo, de qualidade. E aí ela escreveu assim: então a queixa principal é relacionamento. O gatilho é falta de reconhecimento do valor e o assumir da relação. Isso aí tudo você vai pegar melhor com ela, não é? Tá. E aí ela escreveu assim: hoje ela é solteira, ela é a primeira filha do pai dela e a terceira filha da mãe. Ela teve 2 casamentos. O primeiro ela só morou junto, o segundo foi casamento mesmo. Ela tem 3 filhas. Então aqui a gente já tem o que precisa de elementos. Que elementos que você vai usar? Ela tem quantos anos? Ela tem 37. Mas olha que interessante, olha onde começa o problema. Ela coloca assim: os meus pais eram muito novos, minha mãe era mais velha. Já vinha de um casamento que aconteceu na infância. Ela casou com 10 anos e foi mãe com 11. E quando ela conheceu o pai dela, ela já tinha 2 filhas de outra relação. Que uma essa de 11 anos e outra depois. E ela conheceu o pai com 18. Aí namoraram e eu nasci. Pouco tempo depois eles se separaram. Nunca chegaram a casar. Viveram um tempo juntos. Uma das queixas do meu pai pela separação é que minha mãe queria uma liberdade mesmo vivendo com ele. Senti a ausência do meu pai, do amor dele, do cuidado. Não me senti vista nem incluída no meu sistema por parte de pai. Depois senti essa desvalorização pelo marido e o que ela fala é assim: todos os maridos que ela teve, nenhum olhou para ela. Agora você precisa ir para outra fase, que é colocar os elementos. E aí você vai ver se isso aqui que ela está falando bate com a constelação ou não. Né? Você viu que a gente teve um caso agora que muitas das coisas que ela falou bateu. E agora a gente vai ver se algum marido olhou, não olhou, onde ficava. Então, se a queixa é relacionamento, você precisa pôr ela, você precisa pôr os relacionamentos anteriores, colocar o problema, colocar a mãe, colocar o pai, ela criança. Tá. Colocar também o homem ideal. Nesse caso é bem legal o homem ideal. Então, você vai pegar as características do homem ideal. Vamos tirar uma fotinho aqui, antes de ir. Roberta, será que ela já foi? Ah, não, está aqui. Só aí a gente fica mais um pouquinho. Dá para a gente fazer um tchau, mas o tchau não sai. Então, se a gente fazer a mãozinha assim, ó, já fica bom. Pronto, acredito que está todo mundo bonito na foto. E eu ponho lá no... Ô, Rodrigo, eu agradeço você. Aí eu vou sair agora, porque tem um bebê ali para cuidar. À vontade, obrigado. Gratidão, viu, gente, a todos. Obrigada. Depois eu vejo a gravação esses minutinhos. Tá bom. A Maria de Fátima travou ali, fazendo tchau. Gratidão, Roberta. Ai, ai. E o homem ideal é muito legal, porque o que ela espera do homem, né? Quando ela fala, nenhum homem olhou para mim. Será que ela está falando de homem? Quem será que não olhou para ela mesmo? Então você vai ter que pôr a criança dela, pôr a mãe dela ali também, ver que ela tem do relacionamento. Se você vê que se os relacionamentos anteriores terminaram bem, se não terminou, você precisa passar por eles também fazendo, né, o processo
de cura, no sentido dos 50%, né? Eu pego aquilo que foi bom e guardo, deixo com você, que é de você, te dou um lugar, aprendi muito com você. E você vai passando por isso, abrindo espaço para entrar uma pessoa aí do lado dela, ela é jovem, tem 37 anos, né? Que é um relacionamento, e você vai ver onde está enroscada, e vai ajudando ela a desenroscar. Pode estar enroscada nos anteriores, pode estar enroscada numa função parental ainda, né, com mãe, com pai, pode estar enroscada, né, aí, na sexualidade. E aí pode fazer por sexualidade. Pode fazer uma carta, uma fala para o pai, uma fala para a mãe de liberação, antes de fazer esse movimento para os parceiros. Porque primeiro limpa os que vieram antes e depois limpa os que estão agora, certo? Não, isso aí não tem assim. Pode ser que até dê para ver uma ordem, mas eu vou vendo a partir do campo. Eu vou pegando primeiro, né? Isso aí tanto faz a ordem, mas você vai pegando do campo onde você vai virando, fazendo poucos movimentos, você já vai dando de cara. Nessa que a gente fez, qual foi o primeiro movimento? A criança está dirigindo. De repente, o primeiro movimento é, querida mãe, você ficou no lugar, né? Eu fiquei no lugar do papai. Por isso que não entra relacionamento. Então, não tem uma ordem, vai depender dos elementos que estão ali para você ir saindo. Então, não é porque é o pai e mãe que eu vou tirar ela e vou lá pôr no pai e mãe. Às vezes o pai e mãe está até no lugar certo. E aí o que enroscou foi no último relacionamento, que foi horrível, né? Que ela ficou presa naquilo, não sei. Então, depende. Rubens, boa noite.